por acaso, foi um movimento dos céus, ainda que os irmãos daqui não conheciam o pastor Luiz pessoalmente. Conheciam de ouvir falar e acompanhavam por ministrações pela internet, por acompanhando os cultos ao vivo. Sentiram o mesmo sentimento, o mesmo desejo. Por quê? Porque nos dias em que vivemos, o Senhor está juntando homens e mulheres que estão gerando o mesmo propósito. Isso é verdade. Aleluia. Sabe quando Maria recebe a revelação de Gabriel, que ela estava grávida do Senhor Jesus? Então ela vai até a casa de Isabel, e quando ela cumprimenta Isabel, o menino no ventre de Isabel se agita, e Isabel diz: bendita és tu, mulher, e bendito é o fruto do teu ventre, porque o menino dentro do meu ventre, ele se agitou, ele saltou. Nos dias em que vivemos, o Senhor está unindo os teus, homens e mulheres que estão gerando a mesma coisa. Aleluia, glória a Deus. Estão gerando um destino. Aleluia. A voz profética do Messias, a voz profética que prepara o caminho, aleluia, a voz profética que prepara o ambiente. Glória a Deus. Aleluia. Antes da primeira vinda do Senhor Jesus, a Bíblia diz que João Batista nasceu com um propósito, cumprindo-se a profecia de Isaías. Ele nasceu para preparar o caminho, ou seja, preparar um ambiente, um lugar onde o Senhor Jesus pudesse ministrar e compartilhar desse reino do Pai. Aquela folhinha de branco ali entre o Novo e o Velho Testamento, os irmãos que pregam, eles têm uns 400 anos que Deus se cala, ele fica em silêncio. Mas antes do nascimento do Messias, o ministério profético é restaurado na nação de Israel. Ele levanta um profeta para anunciar a vinda do Messias. Eu quero dizer para os irmãos que mais uma vez o Senhor Jesus vai voltar. Glória a Deus. Mais uma vez agora ele vem, não mais para morrer, porque isso ele já fez, mas agora ele vem para reinar em glória com a sua igreja. Glória a Deus. E mais uma vez, assim como nos dias de João, o ministério profético ele veio preparar, ele foi restaurado para preparar o caminho. O Senhor, nos dias em que estamos vivendo, ele também está levantando um ministério profético sendo restaurado para preparar o ambiente, para preparar o caminho, para que o Pai possa se manifestar e o Filho possa vir buscar a sua igreja. Glória a Deus. O apóstolo Pedro diz em Atos 3:21, quando ele prega no seu primeiro discurso, ele começa a falar e ele profetiza de algo que nem ele compreendeu, entendeu no momento que ele estava falando. Atos 3:21 ele diz: é necessário que os céus retenham a Cristo até que Deus restaure todas as coisas. Os céus estão retendo a vinda do Messias, porque o Pai está restaurando o ministério profético, os ministérios da igreja, o funcionamento do corpo de Cristo na terra. E quando as coisas estiverem restauradas entre nós, então os céus liberam aquele que vem buscar a sua noiva para reinar com ele em glória, em justiça e em poder. Aleluia. Glória a Deus. 1 Coríntios 14:8, a Escritura diz que se a trombeta ela não emitir um som claro, quem vai se preparar para a batalha? Se a trombeta não der o som, o sonido claro, com clareza, quem vai se despertar para a batalha? Nosso encargo, a nossa responsabilidade como igreja nesses dias é como trombetas na boca do Senhor. Aleluia. E nós precisamos emitir o som claro. Verdade. Para que a igreja na terra se prepare para a batalha. Abra a Escritura comigo. Em Ageu, no capítulo 1. No versículo 4, vou tentar falar algumas coisas. Eu não me preocupo em seguir um padrão de ensino. Quem ensina aqui deixa para o Gustavo e o Marciano, que são os pastores da igreja. Mas a gente sempre procura transferir o que nós estamos compreendendo a respeito dos tempos em que estamos vivendo. Esse é um tempo
aonde a trombeta precisa emitir um som claro. Glória a Deus. Jeremias, no capítulo 50, no versículo 22, Jeremias diz que há um barulho de guerra na terra, há um estrondo de batalha. E no versículo 14 do mesmo capítulo ele diz: todo homem que maneja bem o arco e a flecha, se posicionem e se preparem, se levantem e atirem contra a Babilônia. Antes de nós ler o texto de Ageu, só vou introduzir para os irmãos entenderem o que a gente quer falar. Babilônia nas Escrituras não é só um lugar geográfico, mas Babilônia é um espírito, ou seja, um sistema que se desenvolve num tripé de política, de controle e de manipulação. E ele está inserido no meio da economia, da educação, ele está inserido no meio da sociedade em que vivemos. E não se assuste, ele vive há muitos séculos no meio da igreja. De Gênesis a Apocalipse, de Gênesis 11, aonde a Torre de Babel é estabelecida. Babel e Babilônia é a mesma palavra no hebraico. Babel tem o mesmo significado, confusão. E essa palavra confusão, ela tem uma raiz da sua origem que diz que é uma confusão por uma mistura de pensamentos, de ideias. E é o que aconteceu em Babel, uma confusão. Os homens tinham um desejo, tocar ao céu, mas eles não queriam tocar ao céu para ver Deus. A Escritura diz que eles se aglomeraram, construíram a sua cidade, as suas cidades, e disseram: vamos fazer uma torre, vamos chegar ao céu. Mas não era para tocar e para ver Deus, mas era uma torre para ter o seu nome célebre e conhecido. Parece os dias que a gente está vivendo, onde os homens deixaram de glorificar a Deus e querem ter o seu nome mais exaltado do que o do Senhor. Então, desde Gênesis 11 até Apocalipse 18, onde fala da queda da Babilônia, esse espírito se desenvolve de século em século, com política, com controle e com manipulação, trazendo uma maquiagem a respeito da verdade do reino de Deus. Eu podia chamar isso de um espírito da religião, que durante muitos séculos, muitos anos, muitas décadas, impediu que os homens alcançassem um pleno relacionamento de intimidade com o Senhor. A nossa oração nesses dias e o nosso posicionamento nos conduz a um lugar de buscarmos estarmos preparados para esse dia de batalha, para essa guerra, porque queremos confrontar esse espírito de política, de controle e de manipulação que tem destruído a essência da igreja do Senhor Jesus na terra. A igreja brasileira, a maioria dos irmãos que estão aqui são brasileiros. A igreja brasileira, a igreja que está lá no Brasil, estabelecida no Brasil, é uma igreja que cresce muito nos últimos anos. Os últimos 20 anos ela deu um salto, porém ela cresceu em números e não na essência, porque em maior parte dela o que governa é o espírito babilônico. É um espírito de política, de controle e de manipulação, onde os homens não estão edificando um altar, eles estão levantando as suas torres e chamando isso de serviço ao reino de Deus. Mas nesses dias e nesse tempo em que nós estamos vivendo, o Senhor está buscando uma igreja, ou seja, homens e mulheres que estejam dispostos, glória a Deus, a resgatar a essência original pela qual nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. Aleluia. E sermos a sua casa, a sua morada, e cumprirmos o propósito de manifestar o seu reino, de falarmos do seu governo. Ageu, irmãos, abriram aí? Capítulo 1, versículo 4, 3 em diante. Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casa de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos o levaram.
Vocês têm plantado muito, colhido pouco. Comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos o levaram. Subam ao monte para trazer madeira. Construam o templo para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Pula lá para o versículo 13. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe essa mensagem do Senhor para o povo: eu estou com vocês, declara o Senhor. Assim o Senhor encorajou o governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e todo o restante do povo. E eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, o seu Deus. Vira a página aí, vai para o próximo livro, Zacarias, capítulo 4, versículo 6. A palavra do Senhor diz assim, ó: esta é a palavra do Senhor para Zorobabel, não por força, nem mas, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Espírito Santo, nós te adoramos, te exaltamos e glorificamos o Senhor, pedimos graça para que o que o Senhor tem nos despertado a viver, a fazer, possa compartilhar e servir de auxílio para a movimentação da tua igreja nessa cidade, nessa nação. Glória a Deus. Nos ajuda naquilo que não conseguimos expressar e falar, e sempre do teu jeito, nunca do nosso, sempre da tua maneira. No nome de Jesus te agradecemos e tens total liberdade. Amém. Aleluia. Irmãos, o texto que nós acabamos de ler, ele é um texto profético para os nossos dias. Talvez a palavra mais falada lá no Evan, em Itajaí, nesse tempo, nesse último ano, tem sido a respeito da edificação da casa do Senhor, a restauração da casa do Senhor. E os livros das Escrituras, que eles são muito relevantes, muito importantes, porque eles falam e eles revelam a respeito de restauração, são os livros de Esdras, de Neemias, de Ageu, de Zacarias e de Malaquias. Ageu e Zacarias, eles foram profetas contemporâneos, profetizaram no mesmo tempo. No segundo ano do reinado de Dário, no sexto mês, Ageu profetiza. No segundo ano do reinado de Dário, no oitavo mês, Zacarias profetiza. Eles profetizaram na mesma época, no mesmo ambiente. O estado da igreja, ou seja, da casa do Senhor na terra nesses dias, era um estado de destruição. Esse povo aqui que Ageu profetizou era um povo que passou 70 anos escravo no sistema babilônico. Eles foram levados, alguns ainda crianças, outros nasceram na Babilônia, outros nasceram em meio ao espírito religioso, no meio da religião. Eles foram tirados do seu lugar de origem, eles foram tirados do seu lugar onde eles tinham tudo para viver na plenitude do céu na terra, por causa da desobediência dos seus pais, dos seus antepassados, por causa de alguns pecados que eles foram cometendo pelo caminho. E o Senhor permitiu que eles fossem levados cativos para a Babilônia. Mas depois de 70 anos, para que se cumprisse a palavra do Senhor, eles voltaram para casa. E eles voltaram, Zorobabel, uma comitiva, e mais alguns homens voltaram com um encargo, ou seja, uma responsabilidade. Eles teriam que reconstruir o templo do Senhor, a casa do Senhor, que estava em ruínas há mais de 70 anos. Que quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, ele levou todos os utensílios da casa do Senhor, todo o seu ouro, toda a sua beleza, sua riqueza, destruiu, colocou ela no chão, em ruínas. Então eles voltaram para Jerusalém com essa responsabilidade: nós vamos reconstruir a casa do Senhor, nós vamos edificar a casa do Senhor, o lugar da habitação do Senhor. Mas, em um determinado momento, eles foram intimidados. Eles foram confrontados e, por causa dessa intimidação, se acovardaram.
tiraram a mão do trabalho e foram cuidar da sua vida. O texto de Ageu diz que não é tempo de vocês morarem em casa de fino acabamento enquanto a minha casa está em ruínas. Irmãos, nós seres humanos, nós somos condicionados sempre a preparar um lugar para a gente. É ou não é? A gente quer sempre um lugar mais confortável, a cadeira melhor, a cama melhor. Ou é mentira? Verdade. A roupa melhor. A gente trabalha para ter as nossas coisas. Isso não é pecado, isso não é ruim. Mas nós sempre buscamos o que é melhor para nós. Assim como nesses dias, o Senhor está dizendo: ei, acorda. Você não está aqui para viver só por você. Ou seja, você não está aqui para viver a sua vida, mas a mim. Amém. Quero falar para os brasileiros que saíram do Brasil, estão aqui na Espanha, aqui na Europa. Você não saiu do Brasil para cuidar da sua casa, da sua vida. Ainda que você veio aqui, a maioria dos irmãos veio aqui para trabalhar, veio aqui pela condição de vida. Eu vivi até uma crise, não dá nem para viver mais direito. O Senhor espreme a gente às vezes, né? Fala a verdade. É ou não é? A gente cria um monte de plano, faz um monte de projeto. Eu nunca pensei nisso, mas eu sei o que é. Eu vou trabalhar uns anos, adquiro dinheiro, depois volto para o Brasil, monto meu negócio e toca a minha vida. Deus frustrou os planos de muitos, frustraram os planos de muitos. Porque os irmãos não estão aqui só para trabalhar e cuidar da sua vidinha. Porque eu vou falar a verdade, a sua vidinha é medíocre, não é pobre. Eu estou em casa. Eu estou no sentido, eu estou no mesmo irmão. Isso aqui é meu irmão. Como o irmão Júlio canta, eu tentei ser um crente bonitinho de domingo à noite, mas não deu. Então, se você quiser uma igreja bonitinha, perfeitinha, não entra lá que você vai estragar. Os irmãos vieram para essa nação, muitos com seus planos, com seus projetos. E parece que no caminho têm sido frustrados nos seus projetos e seus planos. Mas os irmãos têm a oportunidade nessa nação, como igreja, trabalhar para edificar a casa do Senhor que está em Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, eu passei em alguns continentes, e algumas nações desse continente, aliás. Irmãos, há um estado de frieza, de morte na igreja da Europa. E aquela que ainda sobrevive em alguns determinados locais, ela vive debaixo do espírito da religião. Ela é Babilônia pura, irmão. Em alguns lugares ela é só um comércio, um negócio. Em outros lugares ela é um clube social, de encontro de finais de semana. E os irmãos, como igreja nessa nação, nesse continente, os irmãos têm a oportunidade de fazer a diferença. Glória a Deus. Aleluia. Agora, entenda uma coisa. Para fazer a diferença, você tem que ser diferente. Se eu fizesse uma pergunta aqui, irmãos, para você nessa noite, sem você me responder, mas não pensando, responda para você. A vida que você leva hoje, o jeito que você vive hoje, poderia glorificar a morte do Senhor Jesus na cruz? Você vive os planos deles ou você vive os seus? O provérbio diz que o coração do homem faz muitos, mas a resposta certa vem do Senhor. Eu vou falar para você, irmãos, todas as vezes que nós não consultamos o Senhor para tomar decisões na nossa vida, nós consultamos os homens e sempre damos com a cara na parede. Sempre nos frustramos. Aleluia. Porque a resposta certa ela só vem de um lugar. Nesse processo de restauração, deixa eu voltar aqui. Eu queria só bater nos irmãos um pouquinho, eu estou voltando para onde eu estava falando. Não se assusta não, tá, irmão? Estamos em casa. Se eu falar alguma besteira, pode levantar a mão e dizer: pastor, não concordo. Não tem problema. Aqui não tem grande, não tem pequeno, irmão. Aqui pastor não é maior que ninguém não, viu? Nós somos sacerdotes de um reino. Somos membros de um corpo. Estamos aqui para aprender juntos e fazer as coisas juntos. Amém. A igreja de Jesus ela só tem um dono, irmão. É Ele. Aleluia. Que passar disso procede do maligno. A igreja de Jesus, o cabeça é Ele. Nós só somos o corpo.
que nos unimos para funcionar, para ajudar esse corpo a ter movimento e ter vida. Aleluia, Deus. Amém? Então não se assusta quando eu falo alguma coisa, eu falo em amor. E é muito amor, irmão. É o amor que faz a gente sair de casa, sacrificar algumas coisas. Esse amor pela sua vida, porque entende que você pode viver melhor no Senhor. Glória a Deus, aleluia. Que você pode desfrutar mais do Senhor. E por isso, irmão, o pai só repreende ao filho a quem ele ama. É ou não é? Verdade. Às vezes a gente leva uma chicotadinha do pai, é uma maravilha, irmão. Bota a gente no eixo. Faz a gente refletir direitinho. E a gente volta para casinha. Nesse processo de restauração, irmãos, é tempo de nós subirmos aos montes, cortarmos a madeira, assim como a Ageu falou para a reconstrução do templo. Agora não pense que você vai fazer isso sozinho, não se preocupe. O texto que nós lemos, Ageu diz, o Senhor, através da boca de Ageu, diz para Zorobabel: Ei, vocês não estão sozinhos. Aleluia. Eu estou com vocês. Glória a Deus. E aí a palavra de Deus ainda diz: e o Senhor o encorajou. Ou seja, o Senhor disse: cara, vai porque eu vou contigo. Se tu passar dificuldade, eu estou lá. Se tu tiver que subir no monte, eu estou lá. Se tu tiver que descer, eu vou estar lá. Se tu tiver que te lançar ao mar, eu vou estar lá. Aonde tu tiver que ir, eu vou estar lá. Aleluia. Glória a O Deus. Senhor estava dizendo: vocês não estão sozinhos. É verdade. O Senhor encorajou Zorobabel. Então eles retomaram a reconstrução do templo. Irmãos, a igreja vive esse processo. O Senhor está edificando a sua casa. Amém. O Senhor está resgatando valores que a igreja perdeu. Princípios que ela deixou pelo caminho. Está quebrando conceitos, irmão, que a gente foi formando na nossa mente. E está fazendo a gente voltar literalmente para o propósito original. Glória a Deus. Está fazendo a gente voltar para o lugar da origem. Durante um tempo, deixa eu testemunhar para você. Irmão, eu queria chutar o pau da barraca, eu queria quebrar tudo. Queria. Eu costumo dizer que eu era xiita. A xiita é uma ramificação, né, uma seita dentro do islamismo, que é os homem-bomba, os extremistas. Eles é aqueles caras que botam a pendura, a banana de dinamite na cintura, entra nos lugares e puxa a cordinha. Eu era xiita, irmão, porque eu via a igreja tão bagunçada. Eu vi da droga, eu vi na loucura, eu vi no mundo perdido. Eu sabia que eu estava no inferno. Aí quando eu vim para Jesus, irmão, no primeiro amor, aquela coisa louca. Aí eu entrei na igreja, comecei a ver que tinha cara que mentia, tinha outro que enganava, tinha outro que falava um monte de besteira e que as coisas tratavam, é comum aquilo que era santo, profanavam algumas coisas. Aí a gente começa a ficar irado, a ficar indignado com algumas coisas. Eu queria entrar no meio da igreja, puxar a cordinha e explodir tudo. Não no termo literal, mas esse era o meu sentimento. Eu queria explodir o negócio. Até que eu li o texto de Zacarias que diz: ei, que não é por força, e que não é mas é pela obra do Espírito do Senhor. Aleluia. Nós vivemos um ambiente, irmãos, onde esse processo de restauração, se nós nos posicionarmos para sermos a igreja nessa cidade, nessa nação, e nós nos envolvermos com o Espírito Santo, irmãos, nós vamos viver coisas sobrenaturais nessa nação. Aleluia. As coisas vão acontecer de um jeito totalmente sobrenatural. Aleluia. Rafael falava ontem a respeito que Deus nunca perdeu o controle. Isso é uma verdade. Por quê? Porque a igreja é dele, irmão. E ele edifica a igreja dele. Verdade. E ele edifica a sua casa. Glória a Deus. E ele edifica aquilo que ele estabeleceu. Aleluia. O que nós precisamos é só nos atentar para onde ele está nos direcionando. Não é tempo, irmão, de nós morarmos em casa de fino acabamento, enquanto a casa do Senhor está em ruínas. Ou seja, não é tempo da gente cuidar só da nossa vida. Irmãos, eu não sei o que você pensa sobre a vida do Senhor, sobre o fim dos tempos, sobre o dia do Senhor.
Eu não sei se você para meditar, refletir nessas coisas, mas deixa eu falar e trazer a sua memória. O dia do Senhor está próximo. O dia do Senhor está aí. Aleluia. E a Bíblia diz: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta, irmão, nós vivemos em círculos? No círculo vicioso do entretenimento, procurando viver uma vidinha pobre. Aleluia. Irmãos, esse aqui não é o mundo criado. Aliás, esse aqui não é o mundo real, esse aqui é o mundo criado. Nós não somos daqui. Nós não vamos ficar aqui para sempre. Essa aqui não é a nossa casa eterna. Nós temos uma morada nos céus. Aleluia. Porque se nós não acreditamos nisso, então, irmão, rasga a Bíblia, vão para casa, porque então é mentira o que está escrito. Nós temos uma morada eterna, e é por causa desse lugar onde eu vou me encontrar com meu Deus que eu vivo. Glória a Deus, é verdade. Nós precisamos atentar para essas coisas. Eu queria falar de outras coisas, mas eu estou me segurando aqui e querendo discernir a voz do Senhor a respeito do ambiente que nós estamos. Um monte de coisa ali que eu tinha notado quando eu estava sentado e eu estava direcionando para um lado, mas a palavra que fica palpitando no meu coração, Gustavo, é sobre planos frustrados. É como se muitos irmãos aqui estão com seus planos de vida frustrados. Planejaram uma coisa, mas pelo meio do caminho o negócio foi se fechando, o castelo, era como se fosse um castelo de areia, bateu a onda e levou tudo. E é como se os irmãos perdessem o chão. E agora tem alguns até em desespero, não sabem onde se segurar. Estão procurando a sua volta, onde é que eu me apoio, onde é que eu me seguro. A gente pode definir isso como crise. E crise, irmãos, ela não é uma coisa ruim, ela é uma coisa boa. Porque crise é a perda súbita do controle. É como se nós perdêssemos o controle das coisas. E o Senhor está tentando nos alinhar. Mas enquanto nós ficamos lutando, irmãos, com o nosso próprio desejo, nós vamos continuar dando com a cara na parede. Enquanto nós não trabalharmos, irmãos, para ser o que realmente fomos chamados para ser, igreja. Igreja, irmão, ela se desenvolve em duas expressões: vida e missão. Não adianta fazer missão se não tiver vida, porque ninguém pode dar o que não tem. Mas não adianta também só querer ter a vida da igreja e não fazer missão, porque senão vamos estar negligenciando o que fomos chamados para fazer. E o que é a vida da igreja, irmãos? Comunhão dos santos, partir do pão, de casa em casa, um carregando a cruz do outro, um chorando o choro do outro, um intercedendo pelo outro, um tendo comunhão com o outro. É como uma família. E qual é a missão? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Nós estamos preocupados em encorajar a igreja brasileira que está nas nações, irmãos, porque a igreja brasileira está debaixo do espírito da profecia. Glória a Deus. Ela recebeu muitas palavras proféticas nas últimas décadas, principalmente na última, que o Brasil seria um celeiro de missões. Aleluia. O Brasil foi profetizado a respeito dele, que o Brasil era um jardim, e esse jardim ele iria liberar um perfume nas nações. E desde que a gente saiu de casa, em todos os lugares que a gente já passou e teve, falei essa mesma coisa, porque a pergunta nossa foi: Senhor, o que nós vamos fazer lá? E quando a gente vinha para cá, o Senhor, pelo seu Espírito, trouxe o sentimento de dizer para os irmãos: vocês vão lá, dizer para eles que eles são já a igreja brasileira nas nações, e que eles precisam liberar esse perfume, porque eles já estão lá. Eles precisam funcionar, eles precisam se envolver mais.
Eles precisam se doar mais. É difícil, né, irmão? Pedir para se doar quando o negócio está tudo ruim à nossa volta. Não é difícil? É ou não é? Fácil é quando a gente está tudo tranquilo. Mas nós não vivemos por circunstâncias. A Bíblia diz que ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê o seu fruto, ainda que os campos não produzam o seu mantimento, todavia eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Irmão, o Senhor nunca prometeu vida boa para ninguém. Ainda que Ele é um Pai abençoador. Ele é um Pai que cuida, irmão. Ele é um Pai que dá. Todas as vezes que a gente se entrega e se rende, irmãos, Ele é um Deus que nos fortalece em tudo. Em tudo. Ele promove todas as nossas necessidades, quando nós dependemos dEle. Quando a gente se rende, diz: eu não com minha força, não no meu braço, eu me rendo, eu não vou bater boca contigo, eu não vou lutar contigo, porque eu me rendo. O Senhor sempre cuidou da gente, sempre. Ele cuida de nós. Mas nós, irmãos, precisamos a cada dia nos mover em conta dele, nos mover a favor dele. Não é tempo de nós cuidarmos só da nossa vida. O Senhor quer mudar a história da vida de muitos irmãos. A gente sabe, assim, olhando no olhar de cada um, há um espírito de angústia em alguns, de aflição dos outros. Tem uns aqui, irmão, que são medrosos mesmo, aquele bate o joelhinho no outro, morre de medo de um monte de coisa, principalmente da responsabilidade. Morre de medo. Tem outros aqui, irmão, que eu poderia dizer que se sentem incapazes. E quando eu falo que tem que ser igreja, que tem que ser isso, ele fica dizendo para mim: não me conhece, isso não é para mim. Irmãos, Deus é Deus dos improváveis. Aleluia. Irmãos, a Bíblia diz que Deus escolhe as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. As que não são, para confundir quem? Os que são. Irmão, tudo que eu sou é um ex-maconheiro, um ex-drogado, um ex-enganador, um improvável. E cada vez que eu tenho que falar em público, ainda que possa ser para 10, para 20 ou para 1000, o meu joelhinho bate no outro, o meu coração ainda dispara, a minha perna sempre treme, e a minha vontade sempre é de olhar para alguém do lado e dizer: não queres pregar? Porque cada um de nós conhece a sua limitação. Mas o que nos impulsiona e o que nos faz fazer a diferença é o Espírito do Senhor. Aleluia. E o quanto nós estamos dispostos, aleluia, a caminhar nele, com ele, através dele. Glória a Deus. Tudo que nós precisamos fazer é preparar um lugar, é preparar um ambiente onde ele possa se manifestar. Aqui em Jerusalém, nos dias de Zorobabel, irmão, o nome Zorobabel significa nascido na Babilônia. Muitos de nós nascemos na Babilônia, nascemos na religião, nascemos num espírito religioso de opressão, de medo, de controle, de manipulação, de política, aonde o pastor era patrão, aonde a igreja era uma empresa. Muitos de nós nascemos na religião, porém, assim como Zorobabel, nascemos nela, mas não somos filhos dela. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E são aqueles que nasceram na religião, assim como Zorobabel, nascido na Babilônia, é que retornam para Jerusalém para reconstruir e edificar a casa do Senhor. Aleluia. Talvez muitos de nós aqui nascemos em meio a um espírito opressor, de medo, de condenação, onde a igreja era uma empresa, o pastor era patrão, era só uma maquiagem. Mas o Senhor nos traz com o propósito original. Os nascidos da Babilônia, quem nasceu na religião, é eles que têm o encargo de trabalhar para a restauração e edificação da casa do Senhor. E quando eles lançaram os alicerces, os fundamentos desse templo em ruínas,
A Bíblia diz que eles foram fazer tudo de acordo com o modelo do pai Davi. A Bíblia diz que em Êxodo 3:10, fazendo menção da reconstrução do templo, que quando eles lançaram os alicerces, os levitas e os sacerdotes em volta, tocando, ministrando, eles resgataram o sentimento que havia em Davi. Eu vou entrar em Davi só um pouquinho para a gente já terminar, mas só para os irmãos entenderem como é importante nós atentarmos para o movimento dos céus e resgatarmos algumas coisas que nós vamos perdendo no caminho. Irmãos, das 3 habitações que o Senhor morou na terra, o Senhor morou em 3 casas feitas pela mão do homem. Hoje a Bíblia diz que ele não mora em templo pela mão do homem, ele habita em nós, somos o seu templo. Mas no Velho Testamento a Bíblia diz que Deus, no meio do seu povo, ele habitou, ele viveu entre o povo em 3 casas: o tabernáculo de Moisés, a tenda de Davi e o templo de Salomão. E a Escritura diz, através do profeta Amós, no capítulo 9, versículo 11, que nos dias da restauração do Senhor, o Senhor faz menção de restaurar a expressão de uma dessas 3 casas, que é a tenda de Davi. Amós 9:11 diz que na restauração de Israel, o Senhor vai levantar a tenda caída de Davi, e ela vai ser como ela era no passado. Ele vai resgatar o remanescente de Edom e as nações que pertencem ao Senhor. E dessas 3 casas que o Senhor habitou no Velho Testamento, a tenda de Davi é a mais simples, é a mais leve, é a mais fácil de carregar. Aquela tenda, ela tinha uma expressão, ela tinha uma essência dentro dela. E nos dias em que nós vivemos, irmãos, são dias de restauração, e como se o Senhor estivesse resgatando, não um modelo, não vou levantar uma tenda, construir uma barraquinha, não é isso, mas é a expressão de algo que habitava dentro daquele tabernáculo. Porque Davi foi um governo de transição. Ele, numa tipologia bíblica, ele é um tipo de Cristo do Velho Testamento. Ele simboliza Cristo no Velho Testamento. Ele é um governo de transição, onde os homens saíram de viver a sombra das coisas e foram desfrutar e viver a realidade das coisas espirituais. Saíram à sombra de uma realidade espiritual e foram viver uma realidade espiritual. Uma das perguntas que eu sempre fiz para Deus, e eu queria entender, porque Davi é um improvável. Davi é o camarada que no dia que Samuel vai na casa de Jessé, ungiu um dos seus filhos para ser rei. Nem o pai dele acreditava nele, que deixa ele fora de casa. O pai tem todos os filhos dentro de casa, mas um ele deixa do lado de fora. Ele é um improvável. Ele sai de trás das malhadas, ou seja, no curral das ovelhas, para se sentar no trono de Israel. Uma coroa sobre a sua cabeça e um cetro de justiça na sua mão. Ele não era talvez o filho com a melhor aparência que Jessé tinha. Quando Samuel entra na casa de Jessé, quando ele vê o filho mais velho, ele já se empolga. Ele diz: uau, esse cara é um cara que tem uma forma de guerreiro, tem estrutura de um homem de guerra. Deve ser esse o homem que o Senhor escolheu para ser rei sobre a nação. E Deus diz: Samuel, não é esse. E alguns filhos passaram na frente de Samuel ao ponto do Senhor dizer: Samuel, eu não vejo como ver um homem. Então Davi, ele entra no cenário bíblico, na história bíblica, como um improvável aos olhos dos homens, mas não aos olhos de Deus. E Davi, irmãos, assim como nós, ele cometeu muitos erros. Todos nós aqui, irmãos, em algum momento da nossa vida, a gente sabe, se nós sentar aqui, vai dar livre, vai livre. É força de testemunho, irmãos. A gente tem que botar tudo no papel das coisas que a gente já fez de errado na nossa caminhada. E Davi também não foi diferente. Adulterou, matou o cara que defendia ele.
Matou um soldado de honra. Deu desobediente a Deus. Deus manda para ele não fazer o certo, ele vai lá e faz. Ele comete alguns erros, assim como nós. Mais uma vez bem provado. Mas mesmo assim, o Senhor trata ele como um homem segundo o seu coração. Só Deus, né, irmão? No Salmo 89 a Bíblia trata Davi como um homem segundo o coração de Deus. E a minha pergunta sempre para o Senhor foi: o que esse cara tem? Por quê? Faz um monte para trocar? Eu falo sei também. Você me ouve assim? O que esse camarada tem? O que Davi tem? Um improvável, ou miserável pecador, que apronta, que faz besteira. Mas Deus fala dele como um homem segundo o seu coração. Ele é um cara que ele mexe com o coração de Deus. Porque ele entende o tempo que ele estava vivendo. Aleluia. Era um tempo de transição. O Salmo 132 fala do sentimento de Davi a respeito de Deus. Ele diz o quê? Não entrarei na minha casa ou na minha terra. Não deitarei na minha cama. Não darei descanso aos meus olhos, enquanto eu não preparar um lugar, uma habitação, onde o Senhor, o Deus de Jacó, possa se manifestar. Amém. Irmão, o sentimento que move, mexe o coração de Deus, irmãos, num homem, numa mulher, num cristão, num filho e numa filha de Deus, é alguém que não está preocupado com a sua casa, que não está só preocupado com a sua vida, mas está dizendo: eu não entrarei na minha casa, eu não deitarei na minha cama, eu não vou dar descanso aos meus olhos, até que o Senhor tenha um lugar para ele morar, para ele habitar, para ele se manifestar. Glória a Deus. E esse cara chamado Davi, ele estabelece alguns princípios de relacionamento com Deus. Eu penso que ele viveu nasceu e viveu na época que era para nascer e para viver. Mas parece que ele vivia fora daquele contexto natural, porque ele vivia a respeito das coisas sobrenaturais e espirituais. A história diz, irmãos, que Saul governou 40 anos e nunca se preocupou com a presença do Senhor. Nunca. Saul representa o governo dos homens. Sabe a igreja dos homens? É ele. Ele representa a escolha dos homens, a vontade dos homens, o desejo dos homens. Até no dia que Samuel vai ungir Saul, representa isso. Samuel, quando vai ungir Saul, ele leva um vaso de barro. Barro, pó da terra, origem do homem, escolha dos homens. Mas quando ele vai ungir Davi, ele leva um chifre. Fala de autoridade espiritual. Para ter chifre precisa ter sangue, sacrifício. Até no componente, no instrumento usado para ungir Saul, representava a escolha dos homens, a vontade humana. E durante o governo dos homens, ele nunca se preocupou com a presença do Senhor. E desde o dia que Ofni e Finéias, dois endemoniados, pensa dois endemoniados, irmão, sacerdote que não servia a Deus, servia o diabo, porque eles, na casa de Eli, eles roubavam, eles pervertiam a justiça, eles aceitavam o suborno. Entendeu o que eu era xiita, irmão? Entendeu? Porque a gente fica, às vezes, ficava nervoso, aí depois de entender, não, é o Senhor que faz. Descansa, relaxa, ora, eu só preciso me colocar entre o alpendre e o altar e dizer: Senhor, poupa a tua igreja, poupa o teu povo, se manifesta em glória, porque quem vai edificar e quem vai fazer ele. E durante toda a vida de Saul, a Arca da Aliança ficou em Kiriat Jearim, na casa de Abinadab, desde os dias que Ofni e Finéias levaram ela para a guerra, achando que o Senhor ia estar com eles. Eu vou deixar o microfone, melhor ser assim, tá bom? Ouve bem, né? Eles foram para a guerra, Ofni e Finéias, e eles achavam que porque a presença do Senhor, eles iam levar a Arca da Aliança e o Senhor ia defender eles. Irmãos, não trate comum aquilo que é santo. Os caras profanavam o altar, profanavam o nome de Deus, injustos em todas as suas atitudes. Aí na hora da batalha quiseram pegar uma judia, vou levar a presença do Senhor. Irmãos, levaram um pau dos filisteus,
Os dois morreram, a arca foi roubada. E quando os filisteus levaram para suas cidades, a presença do Senhor, irmão, não briga com ela, não trata ela de qualquer jeito, ela fez uma bagunça na sua cidade, detonou ao ponto de eles botaram no templo de Dagon, Dagon teve que se prostrar, cair de frente para a arca, eles ficaram apavorados, desesperados, ó, devolve logo essa caixa de ouro aí, porque isso não é só uma caixa de ouro não, tem alguma coisa aí dentro que faz a diferença, não, devolve isso para Israel logo. Eles devolveram para Israel e durante todo o governo de Saul, desde esses dias, ela ficou lá em Kiriat Jearim, na casa de Abinadab, e nunca se preocupou em preparar um lugar. Mas quando Davi, ele assume o governo, Saul morre, e morre pela própria mão, morre pela própria espada. Por isso que não se preocupe, irmão, o que os homens fazem, os homens vão ter que dar conta. A forma que os homens governam, eles vão ter que prestar conta diante do Senhor. A forma que os homens conduzem a sua religião, eles vão ter que apresentar ponto por ponto, por ponto, por ponto, diante do Senhor. Eles vão ter que se apresentar diante do tribunal de justiça. E aquele lá não dá para dar um jeitinho, nem o nosso jeitinho brasileiro dá conta de fugir desse tribunal. Porque ele virá. Porque ele vai vir para fazer a diferença. Não faz não tem problema não. Mas quando Davi assume o governo, ele conquista Jerusalém na mão dos jebuseus. E a primeira coisa que ele faz, irmãos, é preparar uma casa, uma morada e um ambiente. E ele vai buscar a arca da aliança que estava lá em Kiriat Jearim, traz e introduz ela ali dentro. E essa tenda, irmãos, que Davi preparou, é uma tenda de transição. É sobre essa edificação que a gente tem procurado caminhar. É sobre essa edificação, sobre essa restauração de compreensão, a nossa mentalidade, que a gente tem buscado resgatar. Entendendo que, por que Davi era um governo de transição? Porque nos dias que ele levou a Arca da Aliança para Jerusalém, o tabernáculo que Moisés tinha construído no deserto, Moisés ele recebeu uma revelação de Deus e Deus mandou que ele fizesse um tabernáculo segundo o modelo que ele tinha visto no céu. E esse tabernáculo ele estava lá no monte de Gibeon. 1 Crônicas 16, 39, 2 Crônicas capítulo 1, versículo 3, em Atos dos Apóstolos vai fazer menção desse tabernáculo e da tenda de Davi, se desenvolvendo nos mesmos dias em Israel, em Jerusalém. Só que, pela razão, esse tabernáculo que Moisés construiu foi para quê? Foi para que a Arca da Aliança, a presença do Senhor habitasse dentro dele. E depois que a arca foi roubada dali, ela nunca mais voltou. Quando Davi foi buscar, para onde ele deveria levar a Arca da Aliança? Para dentro desse tabernáculo, foi para ali que ela foi construída, não foi? Só que esse tabernáculo ele era a sombra de uma realidade espiritual, era a sombra de algo que estava no céu. E Davi entendeu isso. Ele compreendeu que ali não era uma realidade espiritual, só representava algo que estava por vir. Então em Jerusalém ele constrói uma tenda. Ele edifica uma tenda, muito mais simples, com muito menos utensílios, com muito menos coisas para carregar. E ele estabelece uma relação com o céu. Ele introduz a música, ele introduz os instrumentos, ele coloca, irmãos, turnos de adoração, que durante os 33 anos que ele governou em Jerusalém, e ele edificou essa tenda, 7 dias por semana, 24 horas por dia, todos os dias do ano, sem cessar, dia e noite e dia, sem cessar, em toda Jerusalém se ouvia a voz dos cânticos e da adoração, que se fazia em torno daquela tenda. E aquela tenda tinha uma expressão de adoração, de intercessão e de proclamação. E nos dias em que nós estamos vivendo, o Senhor está resgatando isso. Ele está levantando esse sentimento, glória a Deus, essa tenda caída. Porque a gente vem para a igreja, a gente vai se acostumando com o negócio, é ou não é? E daí a gente já para de adorar. A gente só canta a música e já não adora mais. E a gente vem para a igreja, irmão, depois de algum tempo, a gente vai se acostumando com o negócio
E a gente já não intercede mais. A gente já não proclama mais. A gente só se torna uma religião. Um grupo. Casa, trabalho, trabalho, casa, casa, trabalho, uma voltinha final de semana. Trabalho, casa, domingo à noite igreja. Canta 3 corinhos, bate 3 palmas. Dinheiro no envelope, pastor pregou. Vem para frente, dá a cabeça, recebe uma oração. Segunda-feira, casa, trabalho, trabalho, casa. Casa, trabalho, uma voltinha para não ficar muito tediado. Trabalho, casa. Não é mais ou menos assim, irmão? Não é assim. E o que o Senhor quer resgatar? O espírito de adoração, de intercessão e de proclamação. Por quê? Porque eu sou a igreja. A igreja ela é um agente de transformação em qualquer lugar onde ela está estabelecida. Então eu sou igreja aqui agora. Somos igreja? Nós estamos reunidos, congregando, coisa boa. Rafael cantando umas músicas boas. Mas amanhã no teu trabalho continua sendo. É na Bíblia. Casa do Senhor. Dentro do trem, tu continua sendo. Aonde tu estiver, tu continua sendo. Amém. Só que a nossa vida é tão medíocre, por isso que eu falo que é pobre medíocre, irmão. É ou não é? Aí a gente cria toda uma expectativa no domingo à noite. Aí o pastor frustra a gente, ele não prega nada com nada, aí deixa a gente que e botou o ritmo de verdade, né? Por quê? Porque essa é a nossa religião, transformou só o negro uma religião. Deixou de ser um estilo de vida. A Bíblia diz que quando Davi introduz a Arca da Aliança, 1 Crônicas 16:8, ele faz um salmo. E esse salmo expressa a movimentação daquela tenda dele, da tenda do Senhor que ele construiu. No salmo ele diz assim, ó: deem graças ao Senhor, clamem pelo seu nome e divulguem os seus feitos na terra. Essa tenda tinha: deem graças ao Senhor, adoração, clamem pelo seu nome, intercessão, e divulguem os seus feitos na terra, proclamação. Ela tinha uma expressão, um funcionamento diário, 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos os dias do ano. Aleluia. Agora, só para os irmãos entenderem, quando Davi estabeleceu esses turnos de adoração, em 1 Crônicas 25, ele também estabeleceu mais uma ordem, que ao som dos instrumentos, não sou baterista não, é só para fazer barulho, profetize. 1 Crônicas 25, ele introduziu a arca, ele divulgou, ele fez um salmo, uma oração ao Senhor, manifestando o funcionamento daquela tenda, adoração, intercessão, proclamação. E em 1 Crônicas 25 ele busca 3 famílias, de Asaf, de Emã e de Jedutum, coloca eles responsáveis pelos turnos de adoração de 24 horas por dia, de 7 dias por semana, de todos os dias do ano, e ele dá uma ordem, ao som dos instrumentos: profetize. Desculpe, irmão. Profetize. Já é o começo. Alguém entendeu? Alguém entendeu? Nós você com as crianças. Profetize. Agora entenda uma coisa. Nós começamos a falar de Babilônia. Não fiz uma salada de fruta não, tá, irmão? Não sei onde é que eu estou. Nós começamos a falar da Babilônia. Depois da Babilônia, a edificação da casa do Senhor. E a edificação da casa do Senhor, ela foi resgatar o quê? Um sentimento. Segundo a ordem do pai, Davi. A tenda de Davi tinha uma expressão. Porque em Davi havia uma paixão, uma loucura por Deus, de preparar um lugar, de preparar um ambiente, de preparar uma casa, de preparar uma morada. Agora, o que é a Babilônia? Vai sair daqui da Babilônia. A religião, o espírito de política, controle e manipulação. O que a Babilônia faz? Em Daniel, capítulo 3, a Bíblia diz que Nabucodonosor fez uma estátua e baixou um decreto para que todo povo, tribo, nação e língua, ao som, para o mato bem devagar, dos instrumentos,
instrumentos, ao som da cítara, do símbolo, da gaita, ao som dos instrumentos, se curvem ao livro. O projeto original em Davi era ao som dos instrumentos, adorem, intercedam, proclamem e profetizem. Profetizem. Mas depois de passar pela religião, dentro do processo religioso de Daniel, por causa da estátua de Nabucodonosor, o que a Babilônia fez? Ela maqueia uma mentira, chama de verdade. Ao som dos instrumentos, hoje as pessoas se rendem aos seus ídolos. E olha que nós temos ido, irmão. A igreja brasileira lá no Brasil, eu não sei aqui nas nações como ela está funcionando. Eu espero que esteja melhor do que está lá. Porque lá, irmãos, o que tem de ídolo não é brincadeira. Em vez das pessoas adorarem ao Senhor, elas estão se rendendo aos seus ídolos. E a ordem original é profetize. Por que eu estou falando isso? Porque nós só vamos romper com a nossa cadeia da nossa mente se nós entrarmos por aquela porta. E quando entrarmos por aquela porta e nos reunirmos como igreja, o nosso ajuntamento tenha um propósito. Aleluia. Irmãos, culto, ó, escuta bem, culto não é para você. Tá bom? O culto é a Deus. Se nós for conversar com um judeu e perguntar, vamos fazer um culto, ele vai dizer, o que vai morrer? O que vai sacrificar? O que nós vamos matar? Porque culto é uma questão de sacrifício. Nós vamos cultuar a Deus, o culto não é para você. Então quando você entra naquela porta, o nosso equipamento tem que ter um propósito. E qual é o propósito? Adorar, interceder, proclamar, e o que mais? E profetizar. Lembra que eu falei? Antes da segunda vinda, o Senhor está restaurando o quê? O ministério? O ministério profético. João Batista veio antes da primeira vinda, preparar o caminho para que o Senhor se manifestasse. Antes da primeira vinda, o ministério profético foi restaurado. E agora, na segunda vinda, novamente ele está sendo restaurado. E entendendo uma coisa, você pode dizer, não, irmão, eu não sou profeta. A Escritura diz em 1 Coríntios 14 que todos podem profetizar. Que todos podem profetizar. Então entenda, 1 Coríntios 14. Entenda uma coisa, você não veio aqui receber, você veio aqui para dar. Você não veio aqui para sair satisfeito, não, você veio sair para sair morto. Isso é culto. Agora saiba uma coisa, toda vez que a gente se rende, toda vez que a gente se entrega, a Bíblia diz que se nós sendo mal sabemos dar boa coisa aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai, que é perfeito em toda a sua obra, não nos dará. Então nós nos relacionamos porque precisamos. Não, irmão, nos relacionamos por aquilo que Ele é. Não cantamos para receber, cantamos porque já recebemos. Profetizamos porque já recebemos. Então o nosso ajuntamento tem que ter propósito. Não vem, senta, nós estamos em casa, não levanta, você quer levanta. Senta e espera. Fala comigo, Deus. Dá uma palavra, Deus. Ah, está tão frio hoje aqui. Nem consegui sentir um arrepio. Ai, que frieza esse louvor. Pô, estás aqui só reclamando. Tu não profetiza, tu não adora, tu não intercede, tu só reclama, mas não quer sentir alguma coisa. Glória a Deus. Fala, irmão, fala. Irmão, não precisa obrigar você que eu faço isso, para falar para você, que eu já peguei. Para falar para você, eu já tive que levar uns tapas na orelha, né? Toda hora. Não é, irmão? Não é assim? A gente vem aqui e fica esperando receber alguma coisa. Dá, Senhor, dá. Não, irmão, vem aqui dar você. E o cara está cantando, às vezes a igreja está viajando na maionese, né? Está pensando no serviço, está pensando lá que vai passar para comer depois. Né? Ou no telefonema que vai ter que dar. Ou em alguma coisa que deixou para buscar. Enquanto deveríamos estar ligados com o pensamento desse Senhor, nós te adoramos.
Nós nos reunimos por um propósito. Se não tiver nada para adorar, para ter, se ele pegou e profetiza, Senhor, traz vida sobre a minha casa. Senhor, eu profetizo vida sobre essa cidade. Eu profetizo vida sobre aquele cara chato que é o meu patrão e está aí no meu pé todo dia. Senhor, eu profetizo salvação na casa dele. Eu profetizo, Senhor, que vai transformar aquele ambiente. Eu profetizo, Senhor. Eu profetizo. As coisas não mudam, irmão, porque nós não mudamos. Nós queremos ser um crente bonitinho, arrumadinho de domingo à noite. Dói, mas é bom, né? É bom, dói, mas é bom. Profetize. 1 Crônicas 25, ele introduziu a arca, ele divulgou, ele fez um salmo, uma oração ao Senhor, manifestando o funcionamento da diateia, da adoração, intercessão, proclamação. E em 1 Crônicas 25 ele busca 3 famílias, de Asaf, de Emã e de Jedutum, coloca eles responsáveis pelos turnos de adoração de 24 horas por dia, de 7 dias por semana, de todos os dias do ano, e ele dá uma ordem, ao som dos instrumentos. Profetize. Desculpe, irmão. Profetize. Já é o começo. Alguém entendeu? Alguém entendeu? Agora vocês, irmãos, crianças, profetize. Agora entenda uma coisa. Nós começamos a falar de Babilônia. Eu não fiz uma salada de fruta não, tá, irmão? Você onde é que eu estou? Nós começamos a falar da Babilônia. Depois da Babilônia, a edificação da casa do Senhor. E a edificação da casa do Senhor, ela foi resgatar o quê? Um sentimento. Segundo a ordem do pai, Davi. A tenda de Davi tinha uma expressão. Porque em Davi havia uma paixão, uma loucura por Deus. De preparar um lugar, de preparar um ambiente, de preparar uma casa, de preparar uma morada. Agora o que é a Babilônia? Vai sair daqui da Babilônia. A religião, o espírito de política, controle e manipulação. O que a Babilônia faz? Em Daniel, capítulo 3, a Bíblia diz que Nabucodonosor fez uma estátua e baixou um decreto para que todo o povo, tribo, nação e língua, ao som, para o mato vai devagar, dos instrumentos, ao som da cítara, do símbolo, da gaita, ao som dos instrumentos, se curvem ao livro. O projeto original em Davi era ao som dos instrumentos, adorem, intercedam, proclamem e profetizem. Profetizem. Mas depois de passar pela religião, dentro do processo religioso de Daniel, por causa da estátua de Nabucodonosor, o que a Babilônia fez? Ela maqueia uma mentira, chama de verdade, e ao som dos instrumentos hoje as pessoas se rendem aos seus ídolos. E olha que nós temos ídolo. A igreja brasileira lá no Brasil, eu não sei aqui nas nações como ela está funcionando. Eu espero que esteja melhor do que está lá. Porque lá, irmãos, o que tem de ídolo não é brincadeira. Em vez das pessoas adorarem o Senhor, elas estão se rendendo aos seus ídolos. E a ordem original é profetize. Por que eu estou falando isso? Porque nós só vamos romper com a nossa cadeia da nossa mente se nós entrarmos por aquela porta. E quando entrarmos por aquela porta e nos reunirmos como igreja, o nosso ajustamento tem um propósito. Aleluia. Irmãos, culto, ó, escuta bem, culto não é para você. Tá bom? O culto é a Deus. Se nós formos conversar com um judeu e perguntar, vamos fazer um culto, ele vai dizer, quem vai morrer? O que ele vai sacrificar? O que nós vamos matar? Porque culto é uma questão de sacrifício. Nós vamos cultuar Deus, o culto não é para você. Então quando você entra naquela porta, o nosso equipamento tem que ter um propósito. E qual é o propósito? Adorar, interceder, proclamar. E o que mais? E profetizar. Lembra que eu falei? Antes da segunda vinda, o Senhor está restaurando o quê? O ministério? O ministério profético. João Batista veio antes da primeira vinda, preparar o caminho para que o Senhor se manifestasse. Antes da primeira vinda, o ministério profético
profético foi restaurado. E agora na segunda vida, novamente ele está sendo restaurado. E entendendo uma coisa, você pode dizer, não irmão, eu não sou profeta. A Escritura diz em 1 Coríntios 14 que todos podem profetizar. Que todos podem profetizar. Então entenda. 1 Coríntios 14. Entenda uma coisa, você não veio aqui receber, você veio aqui para dar. Você não veio aqui para sair satisfeito, não, você veio aqui para sair morto. Isso é culto. Agora sabe uma coisa, toda vez que a gente se rende, toda vez que a gente se entrega, a Bíblia diz que nós sendo mal, sabemos dar boa coisa aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai, que é perfeito em toda a sua obra, não nos dará essas coisas. Então nos relacionamos porque precisamos. Não, nos relacionamos por aquilo que Ele é. Não cantamos para receber, cantamos porque já recebemos. Profetizamos porque já recebemos. Então nosso ajuntamento tem que ter propósito. Não vem, senta, nós estamos em casa, vamos levando, você levando. Senta e espera. Fala comigo, Deus. Dá uma palavra a Deus. Vai, está tão frio hoje aqui. Nem consegui sentir um arrepio. Ai, que frieza esse louvor. Mas aqui só reclamando. Tu não profetiza, tu não adora, tu não intercede, tu só reclama e quer sentir alguma coisa. Fala, irmão, eu tenho essa obrigação, você que eu faço isso. Para falar para você que eu já apanhei. Para falar para você, eu já tive que dar um tapa na orelha, né? Toda hora. Não é, irmão? Não é assim? A gente vem aqui e fica esperando receber alguma coisa. Dá, Senhor, dá. Não, irmão, vem aqui dar você. O cara está cantando, ele está viajando na maionese, né? Está pensando no serviço, está pensando lá que vai passar para comer depois. Né? O telefone vai ter que dar. Ou não, alguma coisa ele deixou para buscar, enquanto deveríamos estar ligados com o pensamento desse nós está adorando. Nós vivemos no propósito. Não tem nada para adorar, para ter sido primeiro profetiza Deus pelas vidas sobre a minha casa. Senhor, eu profetizo vida sobre essa cidade. Eu profetizo vida sobre aquele cara chato que é meu patrão e está aí no meu pé todo dia. Senhor, eu profetizo salvação na casa dele. Eu profetizo, Senhor, que tu vai transformar aquele ambiente. Eu profetizo, Senhor. Eu profetizo. As coisas não mudam, irmão, porque nós não mudamos. Nós queremos ser um crente bonitinho, arrumadinho de domingo à noite. Dói, mas é bom, né? Aleluia. É bom, dói, mas é bom. Irmãos, se renda, se entregue. Renuncie a sua vidinha, irmão. Tu tentou até agora o teu jeito, não deu certo, não dá certo, viu? Se tu for juntar os cacos, tá feio o negócio. Tá feio, tu tentou do teu jeito, de toda maneira. Meu filho, para! Para! E vai perguntar para o Senhor o que é que eu faço. E Ele vai te responder com certeza, porque Ele é Deus. Ele não deixa nenhum dos seus desamparados, desorientados ou perdidos. Irmãos, o tempo de edificação. A casa do Senhor. Esdras e Neemias, eu aconselho os irmãos a lerem. Esdras fala da restauração do templo, que nós somos. E Neemias fala da restauração dos muros da cidade, o lugar onde estamos. Ou seja, o Senhor está nos restaurando, nós somos como igreja, esse templo, para que depois nós possamos trabalhar para restaurar os muros da cidade, o lugar onde nós estamos como igreja. Então, se nós aqui dentro entendemos o nosso ajuntamento, o nosso funcionamento de adorar, interceder e proclamar e profetizar, as coisas vão rompendo nos reinos, nas regiões celestiais. O céu vai.
Nós conquistamos as regiões celestiais, estabelecemos o reino, destronamos Satanás e manifestamos na terra. Aleluia. Esse é o funcionamento da igreja. Glória a Deus. Amém, irmão? Amém. Glória a Deus. Fica de pé comigo. Eu não sei se você entendeu o que eu falei. Você entendeu?